No meu caso, fica relativamente simples falar a respeito do que eu faço, porque as coisas sempre confluíram de forma muito favoravelmente. É que tudo que eu fiz na minha vida, felizmente ou infelizmente, eu não sei, mas eu acho que felizmente, foi só uma vez, só uma decisão. Então, por exemplo, quando eu tinha 16 anos, eu resolvi que eu tinha que sair da minha cidade, ir para Goiânia estudar, fazer científico. E esse período foi um período muito crítico, especial da minha vida, porque eu não tinha nenhum recurso, então eu sabia que eu tinha que sair da minha cidade para ir para Goiânia estudar. E eu fiz uma coisa que acho que pouquíssimas pessoas fazem, mas eu tive uma grande coragem. Quando eu tinha 15 para 16 anos, eu fui na minha cidade, mais ou menos depois do almoço, 1 hora da tarde, e eu falei que eu queria conversar com o prefeito. E a secretária falou, mas o que você quer conversar com o prefeito? Ele está chegando daqui um pouco, depois do almoço. Eu disse, olha, eu quero ir estudar em Goiânia e eu não tenho recurso e eu queria ver se o prefeito me ajudasse aí nesse aspecto. Aí a secretária falou, mas você não é filho do fulano? Que nós éramos primos segundo, ela conhecia o meu pai. Ela falou, você não precisa de conversar com o prefeito para isso. Ela falou assim, eu vou ligar para minha irmã, ver se ela me ajuda e a gente colabora com você. E ela ligou para a irmã dela e imediatamente a irmã dela falou, não, eu ajudo. E ela me perguntou, quanto você precisa para ir para Goiânia? Fazer matrícula e de ônibus. Eu falei, eu não sei, mas como se fosse hoje 400, 500 reais. Ela me deu um cheque e foi exatamente o que eu precisava. E daí eu fui para Goiânia, matriculei e tinha amigos, primos que moravam lá, fui morar em República. Mas então esse foi um aspecto muito importante, porque era crucial, né? E também a minha mãe na época, que é uma pessoa muito sábia, embora ela tenha terminado só o que era primário na época, ela viu que por alguns dias eu estava muito silencioso e ela entendeu que eu estava querendo ir embora. E ela muito sabiamente veio conversar comigo e disse que eu não posso te ajudar financeiramente, mas você deve ir, você deve partir. E para mim foi a única coisa que eu precisava desse incentivo. Aí eu fui para Goiânia e nessa época eu já tinha um outro hobby que era de jogar futebol. Eu fui goleiro por 30 anos, de futebol de salão. Hoje eu seria goleiro profissional, mas eu era mais do que goleiro. Eu era o dono do time, o dono da bola, comprava uniforme, capitão, técnico, psiquiatra. Eu era tudo, né? Então, desse período de 14, 15 anos que eu comecei a jogar todo dia, final da tarde, até 30 anos, eu mantive esse hábito, jogava em times, jogava com jogadores de seleção até brasileira na época. Então a minha vida científica, ela se confunde muito com essa de esporte. Porque a mesma estratégia que eu tinha para esporte, eu também desenvolvi para ciência, de me dar ao máximo. E quando eu comecei a fazer pesquisa em Belo Horizonte, já como professor, eu por 10 anos eu usava 30%, 40% do meu salário para fazer pesquisa. Então eu financiei a minha própria pesquisa no início. E como uma maneira jocosa, de ironia, de brincadeira, nos trabalhos que eu apresentava, eu colocava apoio financeiro Luiz Renato França. O Financial Support, eu colocava meu nome, e o pessoal falou, mas é muito fácil você fazer pesquisa, você tem uma fundação no exterior, me falava, eu falei, não, eu não tenho fundação, isso aqui eu uso o meu dinheiro. Então eu fiz um grande investimento pessoal na parte de pesquisa, eu acho que fui bem sucedido nessa estratégia. E outro ponto muito importante que eu achei em termos de profissão é você ter a oportunidade de interagir com um grupo de pesquisa no exterior. Eu fui fazer um pós-doutorado no exterior, primeira vez que eu saí, fiquei 2, 3 anos no exterior fazendo pós-doutorado. E meu objetivo nos Estados Unidos era publicar para ter um currículo competitivo. E funcionou, tive uma interação espetacular com o meu supervisor, nós formamos um time. E foi interessante que quando eu cheguei, ele me deu uma lista de projetos que eu poderia
me envolver. Eu falei assim, ó, você lê aí com cuidado e me fala quais projetos que você quer trabalhar com eles. Meia hora depois, menos uns 15 a 20 minutos, eu voltei. Eram 7 projetos. Ele falou, e aí, qual que é a sua decisão? Eu falei, eu quero trabalhar com todos. Ele deu uma risada e falou, that's impossible. Eu falei, eu quero trabalhar com todos. E quando eu estava voltando para o Brasil, em torno de 2 anos e pouco depois, ele pegou a lista e falou, você desenvolveu todos eles e mais alguns. Então ele me deu uma placa em comemoração aos 10 trabalhos que eu publiquei. E aí nesse momento eu achei que estava preparado para voltar para o Brasil. Minha missão nos Estados Unidos, entre aspas, tinha se encerrado, porque o meu objetivo maior era fazer alguma coisa pelo Brasil na ciência. Então depois que eu regressei, eu formei um grupo que virou um grupo de referência mundial na área. Eu coloquei realmente o Brasil no mapa na área científica, né, no que eu faço de biologia da reprodução. E a partir disso eu interagi muito, que eu acho que é muito importante para a pesquisa, interagir com outros grupos, outras pessoas. Eu criei colaboração com 15, 20 pesquisadores no exterior, viajei muito para congresso, quase a grande parte financiada com o meu recurso, e comecei a organizar grandes eventos no Brasil, tudo em inglês, na área de reprodução, e também criei uma revista de biologia da reprodução, que é a Animal Reproduction, que é a única revista da América Latina que publica em inglês, em Belo Horizonte, que ela é patrocinada pelo Colégio Brasileiro de Reprodução Animal. E essa revista já existe há 10 anos, ela é B1, B2 na CAPES. Então, se pegar quando eu tinha 14, 13, 12 anos, que eu tinha lá meu mini zoológico, e com tantas espécies que eu trabalho, eu vejo que o meu computador, quando eu abro lá para procurar arquivos, eu já trabalhei com 40, 50 espécies. Então, eu acho que o meu zoológico da minha infância, ele continua na minha atividade profissional, no meu laboratório. Como eu disse anteriormente, nós somos o único grupo do mundo que faz esse tipo de abordagem, de trabalhar com biologia reprodutiva comparada. E aí, mostrando essa trajetória da minha infância, fazer medicina veterinária, depois eu entrava para o UFMG como professor, eu me tornei o professor mais produtivo da história do departamento e da pós-graduação. Eu acho que por uma coincidência muito feliz, e talvez não seja coincidência, certamente não é, eu ter entrado agora no INPA, o meu zoológico de criança, depois do meu laboratório, a conexão com o mundo, e o INPA, que fica na Amazônia, Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, lida com a maior diversidade do planeta.